Deixa a curiosidade tomar conta. A aula de linguagem é agora. Turminha linda, se concentra e se embora. Olá, turminha do quarto ano! Que bom que já chegamos até aqui. E hoje vamos estudar mais um pouco, começando os nossos estudos do capítulo 8, Situações Cotidianas. Isso mesmo, nesse capítulo vamos ter acesso a um gênero novo. E é um gênero super interessante, sabe por quê? Porque ele faz uma coisa que a gente ama, que é falar sobre a vida. Quem aqui dessa turminha não gosta de falar sobre a vida, hein? Falar sobre a própria vida, contar algo que fez, uma situação do seu dia a dia, algo que aconteceu com você ou mesmo de outra pessoa, uma história de alguém. Pois bem, então, a crônica, ela tem essa função, pessoal. Isso mesmo, a crônica é aquele texto que vai retratar, que vai falar sobre situações cotidianas do nosso dia a dia, mas claro, com uma entonação mais voltada para a reflexão. Então, vai nos fazer refletir sobre aquele determinado tema, ok, pessoal? Lá no livro de língua portuguesa que Tia Radassa usa com vocês vão ter acesso a um texto muito interessante. Ele se chama Já Não Se Fazem Pais Como Antigamente. De olho na tela. Grande caixa foi descarregada do caminhão com cuidado. De um lado estava escrito assim, frágil. Do outro lado estava escrito, este lado para cima. Parecia embalagem de geladeira e o garoto pensou que fosse mesmo uma geladeira. Foi colocada na sala, onde permaneceu o dia inteiro. À noitinha, a mãe chegou, viu a caixa, mostrou-se satisfeita, dando a impressão de que já esperava a entrega do volume. O menino quis saber o que era, se podia abrir. A mãe pediu paciência. No dia seguinte, viriam os técnicos para instalar o aparelho. O equipamento corrigiu ela, meio sem graça. A continuação desse textinho você vai poder fazer e ver aí na sua casa, lá na página 53 do livro de língua portuguesa. Sabe por quê? Depois que você ler esse texto, você vai se divertir bastante, você vai entender o que é uma crônica, tá? Mas Pessoal, essa crônica traz uma crítica muito grande ao que estamos vivendo hoje em dia, substituindo pessoas por tecnologias, não é mesmo? Pois bem, o objetivo da crônica é exatamente esse. É tratar de algo que acontece no nosso dia a dia, no cotidiano, com uma pitada de reflexão para a gente pensar se aquilo que está acontecendo realmente pode ser reavaliado ou transformado para que seja vivido de um jeito muito melhor, ok? Então, galerinha, esses textos, como foi o exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, do Já Não Se Fazem Pais Como Antigamente, recebem o nome de crônica. Pois é, as crônicas são esses textos narrativos parecidos com os contos, tá? Mas a diferença é que as histórias das crônicas estão sempre relacionadas a situações cotidianas que nos permitem refletir sobre temas mais abrangentes e atuais. Lá no nosso livro de práticas de produção textual, nós também vamos ter acesso a um outro textinho, uma outra crônica, e na nossa aula online nós iremos conhecer ele melhor, combinado? O que eu gostaria que vocês pensassem sobre essa temática? Que a crônica, então, pode ser considerada como um texto narrativo. É um texto bem parecido com um conto. A diferença, galerinha, é que o conto, ele não vai falar de situações cotidianas. O conto é uma história criada, inventada, com vários personagens, com imaginário, pode ter animais falantes, sapato de cristal, enfim. Os contos, eles vão trazer uma história mais imaginativa, ok? Já a crônica não, vai trazer algo relacionado ao nosso dia a dia, à nossa vida. Então, são histórias relacionadas a situações cotidianas do nosso dia a dia. E aí, possa ser que você pergunte do outro lado: Tia Ju, eu posso criar uma crônica com vários personagens, com várias histórias, com várias coisas, vários cenários?
Calma, a crônica é um texto curto, tá bom, pessoal? Então, nós iremos criar a nossa crônica pensando em 3 pontos principais: personagem, narrador e enredo, ok? Personagem, no máximo 2, porque é uma pessoa interagindo com a outra. Então, em crônicas não há muitos personagens. A quantidade desses personagens é bastante reduzida, tá? O narrador é quem conta a história. E no caso da crônica, ele também participa da história, porque foi uma situação do cotidiano dele. Então, no caso da crônica, o narrador é um narrador personagem, ok, pessoal? E o enredo, o último e não menos importante, não é mesmo? O enredo vai ser o diálogo entre esses personagens. Então, ele vai ser composto basicamente de perguntas, de informações, em que os personagens vão conversar e vão entre si se resolver, e nós vamos conseguir entender a história a partir da narração desse personagem e também do diálogo entre o personagem e um outro personagem. Pode ter cenário, Tia Ju? Pode ter cenário também. Você pode mencionar onde está acontecendo essa história, o tempo, o espaço, mas não há uma obrigatoriedade. Combinado, pessoal? Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. E olha só, eu tenho uma novidade para vocês. Lá na trilha, vocês vão receber um link para vocês brincarem bastante. E assim, vocês vão fixar o conceito de crônica através de um joguinho bem interessante, tá bom? Então, a gente se vê na aula online.